bem? Nessa primeira semana de janeiro teremos vídeos todos os dias aqui no canal, então caso você não seja inscrito, já clica no botão vermelho aqui embaixo, aciona o botão de notificação para ser avisado toda vez que eu postar vídeos novos e não esqueça também de avaliar esse vídeo e comentar aqui embaixo o que você achou sobre ele. Nesse primeiro vídeo eu quero contar um pouco mais pra vocês sobre mim, sobre minha história, de onde eu vim, quem eu sou e o que eu tô fazendo aqui nessa internet, então caso você goste desse tipo de vídeo, é só continuar assistindo. Para início de conversa, eu me chamo Juliana do Nascimento de Jesus e é algo muito comum. Meu nome sempre foi algo que me incomodava bastante desde a escola, porque Juliana sempre tinha em todos os lugares. E o meu sobrenome também é bastante comum e eu queria algo único. E Juliana Biville surgiu daí, né? Quando você escuta essa palavra Biville, se você me conhece, já pensa em mim. Se você acabou de me conhecer, eu tenho certeza que você vai guardar esse nome, porque além de ser fácil de pronunciar, é um nome que gruda aí na tua cabeça e você provavelmente nunca ouviu em nenhum outro lugar. E de onde foi que eu tirei esse nome, né? Esse Biville? Gente, pra falar a verdade, eu não criei esse Biville, essa nomenclatura aí, aqui pro YouTube ou para as minhas redes sociais no geral. Na verdade, eu era bastante viciada em um joguinho chamado Stardew, e é um jogo de realidade virtual e eu precisava de um uso que não estivesse sendo usado ainda, e eu queria permanecer com o meu nome, né, Juliana. Então, eu acabei vendo em algum lugar o Believe, que é pra sempre em inglês, se eu não me engano, e aí eu falei, vou trocar aí algumas coisinhas e foi da onde surgiu a ideia do Biville. Biville, eu tirei a inspiração do Believer. Believer. Então foi daí que surgiu esse nome. Depois disso eu coloquei no Facebook, no Instagram e aqui no YouTube também, tudo Biville. E é algo que, tipo assim, todas as redes sociais que eu quiser criar, eu vou colocar o Biville. E certamente eu não vou ter problema nenhum em me cadastrar nessas contas, porque não existe outra pessoa que use esse nome, até porque foi eu mesma que inventei, vou até patentear. Muitas pessoas acham estranho, né? Por que Juliana Biville? Por que você não usa seu nome? Gente, é algo que eu criei pra mim, é a minha identidade. E muitos famosos, inclusive, não usam seus nomes originais, tipo Anitta se chama Larissa, né? Nada a ver. Aquele que certamente não se chama aquele que... A Xuxa não se chama Xuxa, né? Maria Menegal. Então é isso, gente. Eu queria criar algo que fosse meu, que criasse uma identidade própria e certamente eu pensei no futuro, né? Quando eu ficar famosa, as pessoas vão lembrar desse nome, tipo assim, não vai ter problema nenhum. As pessoas vão me conhecer através desse nome, Juliana Biville, e é isso aí. E algumas pessoas me perguntam de onde que eu sou. Gente, eu sou baiana. Eu moro atualmente aqui em São Paulo, mas eu sou baiana, nasci em uma cidadezinha chamada Ilhéus e sempre morei em Itacaré. Eu praticamente me considero nativa de Itacaré, até porque eu só fui nascer em Ilhéus e já voltei para Itacaré desde então. Sempre morei em Itacaré, passei minha adolescência inteira, minha infância e adolescência em Itacaré. Então, eu me considero nativa de Itacaré. E pra quem não conhece, Itacaré é uma cidadezinha bem pequena, conhecida como Paraíso Baiano. Algumas pessoas conhecem assim porque é uma cidade praiana, fica no litoral sul-baiano. Então você já imagina, lá na minha cidade tem 18 praias, tem rio, tem cachoeira, tem várias coisas muito lindas e eu adoro aquele lugar. Sempre vou lembrar de Itacaré com muito carinho, porque foi lá que eu me tornei a mulher que eu sou hoje. Há quem duvide da minha idade, mas sim, eu tenho 24 anos. Algumas pessoas acham aí que eu tenho entre 18 a 20 anos, não tenho 24 anos até... Acredito que eu tenho cara de que tenho 24 anos, eu não sei, né? Mas algumas pessoas acham que eu tenho cara de mais nova, sempre me perguntam minha idade, questionam e se eu realmente tenho a idade que eu digo ter. Sim, eu tenho 24 anos, nunca fui de mentir idade, apesar de às vezes esquecer que eu tenho 24 e me confundo e falo que eu tenho 23 e depois eu lembro, gente, eu tenho 24 anos já. Então é isso, eu tenho 24 anos, nasci no dia 23 de junho de 1996. Já tô fazendo 25 anos aí daqui uns 6 meses. Quero presente, viu? Meus pais são Washington e Sandra. Sim, esse casal maravilhoso que deu à luz a essa deusa maravilhosa. Eu tenho 3 irmãos, sou a única filha dos meus pais, né? Só eu de menina e tenho mais 3 irmãos. Então, eu passei minha vida inteira falando que sou primogênita e única. Primogênita porque sou a primeira, sou a mais velha, e única porque sou a única menina da casa. E os meus irmãos se chamam Wallace, o Anderson e o Alisson. Todos os nomes com W, assim como o do meu pai, o dos meus tios e o dos meus primos.
praticamente todos os homens da minha família tem um nome aí começando com W, que é algo assim estranho, né? Mas é isso aí. Vou falar um fato sobre mim aqui nesse vídeo que algumas pessoas não sabem, mas eu fui evangélica praticamente minha vida inteira. Eu já nasci em uma família evangélica. Quando eu nasci, meus pais eram vegetarianos e evangélicos, gente. Então, sim, eu fui uma menina evangélica minha adolescência inteira. Eu saí da igreja de mais ou menos 17 a 18 anos. Foi bem na época que eu fui morar sozinha e eu também deixei de ser vegetariana nessa mesma época, até porque morar sozinha e manter uma alimentação saudável, uma alimentação aí vegetariana é muito difícil, até porque eu comia muito na rua. Então eu deixei de ser vegetariana nessa época aí dos 18 anos e na mesma época eu deixei de ser evangélica. E aí vocês devem estar se perguntando, meu Deus, saí de casa com 18 anos. Gente, eu sempre fui uma pessoa muito independente, apesar de amar muito a minha família, sempre quis sair de Itacaré, gostava da cidade, mas eu queria mais, sabe? Eu queria conhecer outros lugares, eu sempre fui uma pessoa assim bastante curiosa, aventureira e tudo mais. Tudo que é novo, tudo que é diferente me atrai bastante, eu quero conhecer, desbravar esse mundo todinho. Inclusive é uma das minhas metas, né, pra vida, quem sabe. E aí com 18 anos eu decidi morar em uma cidade próxima à cidade onde, né, eu nasci, morei e tudo mais. E eu fui sozinha, até porque meus pais, eles têm casa fixa lá em Itacaré e eles não iam mudar a vida deles toda por mim. Na verdade, eles nem queriam que eu fosse, mas aí eu dei uma convencida, acabei convencendo eles que eu era madura o suficiente para morar sozinha e fui. Então, com 18 anos, eu fui morar em Itabuna. Vocês perceberam? Eu nasci em Ilhéus, morei em Itacaré e fui morar em Itabuna, tudo com I, mas é isso aí. Isso aí, são cidades tudo muito próximas. E foi em Itabuna que eu aprendi a ser um pouco mais resistente, sabe? Independente, porque já me sentia muito independente morando com os meus pais, apesar de morar com eles pagarem todas as contas e tudo mais. Eu me achava uma pessoa independente, até porque eu sempre trabalhei. Meu primeiro emprego foi aos 8 anos de idade, sim, muito nova. Eu implorei pra minha mãe pra ela fazer algo pra me vender, e aí, como minha cidade é uma cidade muito quente, minha mãe decidiu fazer geladinho, que era bem facinho de fazer e de vender. E depois de vender geladinho, eu vendi brigadeiro, vendi trufa, vendi calcinha, vendi joias, maquiagem, comecei a vender Avon, depois Natura. E trabalhei também alguns anos de babá. Eu cuidei de uma criança chamada Sofia dos 2 anos até os 6 anos, então foi bastante tempo aí cuidando dessa garotinha. Antes disso eu já tinha cuidado de outras crianças, mas foi aonde eu tive o meu primeiro emprego fixo assim mesmo. E depois disso, né, quando eu fui morar em Itabuna, eu acabei encontrando um emprego de carteira assinada. O primeiro emprego de carteira assinada veio aos 18 anos e eu comecei a trabalhar numa fábrica chamada Trifil, e foi aonde eu consegui ainda mais maturidade, era onde eu precisava ter uma frequência, né, e manter um horário fixo. Então, apesar de não ser muito boa em horários, eu não poderia chegar atrasada, até porque eu tinha um ônibus, né? Esse ônibus me levava para a empresa não ficava na cidade, então eu tinha os meus horários de dormir, o meu horário certinho de acordar, o horário de tomar café e ir pro ponto. Se eu me atrasasse um pouquinho, eu ficava sem me alimentar, então eu tinha que ter toda essa responsabilidade. Era eu que cuidava de mim mesma, era eu que precisava acordar, me arrumar, preparar minha comida e tudo mais. Então eu com certeza adquiri muita responsabilidade e eu cresci, me desenvolvi bastante nessa época que eu morei sozinha. Depois disso, gente, eu não tive mais saco de voltar para casa dos meus pais, confesso. Que apesar de ser muito difícil ter que pagar água, luz, na época eu nem tinha internet fixa em casa e era bem complicado. Eu lembro que eu ficava vivendo de Wi-Fi. Tinha um posto de gasolina próximo à minha casa, mais ou menos aí uns 2 minutinhos da minha casa, e tinha uma lojinha da Subway lá e eu ficava roubando a internet mais ou menos 1 ou 2 horas por dia, e era onde eu roubava a internet aí com mais frequência. Geralmente eu roubava de shoppings, lojas, aonde tivesse Wi-Fi eu tava encostando pra usar. E eu passei acho que mais ou menos uns 2 anos da minha vida vivendo de Wi-Fi roubado, vocês acreditam? Como eu falei pra vocês, eu sempre quis conhecer novos lugares e tinha um desejo, né, de conhecer lugares novos e viver em lugares diferentes. Então foi onde eu decidi vir morar aqui em São Paulo. A primeira vez que eu vim morar em São Paulo eu tinha acho que 20 a 21 anos, mais ou menos.
e eu morei aqui mais ou menos por um ano e depois disso eu não me adaptei, era muito complicado morar aqui, eu tava sofrendo muito longe da minha família, inclusive tive alguns problemas aqui e acabei decidindo por voltar a morar em Itacaré. Morei mais 2 anos lá em Itacaré e eu também não estava mais me adaptando. A questão de morar em uma cidade pequena te limita demais. Então, pra quem tem dinheiro e vai pra Itacaré só pra se divertir, gastar seu dinheiro lá, é perfeito, maravilhoso. Mas pra quem vive lá, a realidade é um pouco mais diferente, as coisas são muito mais complicadas e difíceis. Acredito que hoje em dia já está mais desenvolvido, já tem mais acessibilidade na cidade, mas antes era muito complicado mesmo. E quando que eu comecei a trabalhar com a internet, né? Bom, a primeira vez que eu vim morar aqui em São Paulo, eu não conhecia nada nem ninguém, inclusive nos primeiros meses eu estava desempregada e eu sempre quis ter um canal no YouTube. Eu já tinha inclusive até uma conta, né, aqui no YouTube, porém eu só assistia mesmo, né, os vídeos de outras pessoas, não produzia ainda o meu próprio conteúdo. E foi em 2016 que eu criei esse canal aqui no YouTube. Eu tenho esse canal desde 2014, mas só em 2016 eu tive coragem de começar a produzir conteúdo aqui para essa linda plataforma. E a minha primeira oportunidade de trabalho surgiu em 2017, quando eu tive a parceria de uma marca chamada iCais. Tem alguns vídeos, inclusive, aqui com os produtos. E essa marca foi a primeira marca que apostou em mim, que me deu recebidos e tudo mais. Eu fiquei muito feliz e esperançosa. Eu falei, é disso mesmo, tá dando certo, é disso mesmo que eu quero viver. E eu sempre pensei, gente, se eu viver de internet, eu posso viver em qualquer lugar, nada vai me prender. Então, mais um motivo para gostar tanto de estar aqui com vocês. A iCais foi a minha primeira oportunidade de trabalho, mas a primeira oportunidade de trabalho, assim, que me abriu realmente portas para continuar trabalhando aqui e uma boa remuneração foi ser contratada aí pela Saloline para fazer parte da Casa Saloline. Então eu fiz parte da primeira edição da Casa Saloline, onde me trouxe bastante seguidores, vários inscritos e mais credibilidade, né? Depois disso eu comecei a fazer parcerias com outras marcas e tudo mais, só que eu acabei parando um pouco aqui com o YouTube, com o canal, fui focar em outras coisas e acabei me desligando um pouco desse meio aqui de internet. Eu acredito que foi isso que me paralisou, sabe? Quanto mais tempo eu ficava longe da internet, mais preguiça eu tinha de produzir conteúdo, até porque você precisa de tempo, você precisa abdicar de algumas coisas, tipo, às vezes eu deixo de sair pra ficar aqui gravando vídeos. Então, quando você já tá adaptado, né, tipo, eu gosto bastante de gravar vídeos, mas tô um tempo distante, é muito difícil você retornar. Então aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos sem postar vídeos aqui no canal, lá no Instagram ficou bastante abandonado e só agora em 2020 eu voltei a postar vídeos novamente e é algo que eu gosto muito de fazer, como eu falei pra vocês. Esse trabalho ele não me impede em conhecer novos lugares e ir pra novos lugares, até porque esse é um dos meus sonhos, gente. Eu tenho vontade de viajar bastante, eu tenho vontade de conhecer novos lugares e eu vou levar vocês com certeza comigo nessa aventura. E aqui na internet também é muito gratificante as mensagens, os depoimentos. Nossa, é muito amor que eu recebo de vocês. Apesar que nem todo mundo gosta, eu tenho certeza disso. Mas tem muita gente que se identifica bastante comigo, com minha história. E inclusive foi por isso que eu quis compartilhar essa pequena parte da minha história com vocês. E tem pessoas que eu tenho certeza que se inspiram em mim, que eu dou forças para essas pessoas. Até porque quando eu tô me sentindo triste também, eu tenho algumas pessoas aqui na internet que assistem um vídeo e eu fico feliz, e eu sou essa inspiração também para algumas pessoas. Eu fico muito feliz disso, isso é muito gratificante, saber que eu posso, através do meu trabalho, através da minha experiência, ajudar outras pessoas. E, gente, isso não tem preço. Eu ainda não sou remunerada aqui no YouTube, então eu não ganho através do YouTube, gente. Mas surgem algumas parcerias com marcas, algumas divulgações que eu acabo fazendo aqui na internet e que geram uma graninha. Ainda não é minha renda principal, mas daqui a uns anos eu tenho certeza que vai ser. E é isso aí, gente. Eu gostei bastante de compartilhar minha história com vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado também. Comenta aqui embaixo caso você tenha se identificado com algo. E um grande beijão pra vocês. Não se esqueçam que tem vídeo todos os dias essa semana. Então é isso. Tchau!